Olá, alunos. Boa tarde. Como é que os senhores estão? Estão passando álcool gel? Hã? Estão usando a máscara? Então, senhores, todas as vezes que os senhores tiverem que sair das suas residências, passem o álcool gel e utilizem a máscara, certo? Hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no que diz respeito à intervenção do poder público na propriedade privada. Diz para os senhores que essa intervenção do poder público na propriedade privada ela tem que ser feita de uma forma que esteja autorizado pela lei e a administração pública ela vai restringir esse bem privado do particular ou mesmo retirar essa propriedade particular das mãos do particular e trazê-la para o Estado mediante o pagamento de uma indenização, mas sempre, senhores, com o objetivo de preservar os interesses da coletividade. Disse para os senhores que no início o direito de propriedade ele tinha um caráter absoluto, mas com o passar do tempo ele foi se relativizando, de tal forma que a utilização da propriedade ela tem que buscar sempre preservar a denominada função social da propriedade. Falei que a função social da propriedade, ela varia de acordo com a localização desse imóvel. Se ele for um imóvel rural, ele tem que estar em consonância com o que diz o artigo 186 da Constituição Federal, e se este bem imóvel ele for um bem imóvel urbano, ele tem que estar em consonância com o que manda o plano diretor do município. Certo? E depois disso, o que nós tratamos, senhores? Eu falei sobre uma das formas de intervenção do poder público na propriedade, que era a famosa limitação administrativa. Expliquei o que era uma limitação administrativa e hoje nós vamos falar de outras modalidades de intervenção do poder público na propriedade privada, que são a ocupação temporária ou provisória e a outra são as famosas requisições administrativas. Então vamos lá, senhores. Ocupação temporária. Ou também vocês verão sobre o nome de ocupação provisória. Aqui o que acontece? Aqui o poder público ele vai limitar, ele vai utilizar de uma forma momentânea, de uma forma pouco ofensiva, a propriedade do particular, ele vai utilizar esta propriedade do particular com o objetivo claro de satisfazer os interesses da coletividade. E qual que é a definição dada, meus queridos alunos, pelo administrativista Eli Lopes Meireles? Ele diz o seguinte, que a ocupação temporária é uma forma de limitação do Estado à propriedade privada que se caracteriza pela utilização, prestem atenção, gratuita ou remunerada, de um imóvel de um particular para fins de interesse coletivo. E aí surge a seguinte questão. Entendi isso aí, o professor. Então, vou utilizar de forma transitória um bem público de um particular, pagando a ele uma remuneração ou não, se houver um prejuízo na utilização deste imóvel, deste particular, com o objetivo de satisfazer os interesses da coletividade. Uma característica da ocupação temporária que nós vamos perceber é que a utilização dela pelo poder público ela não vai alterar substancialmente a destinação daquele imóvel. Então não vai ter nenhuma demolição, certo? Então não vai ter uma modificação drástica na forma como o particular utilizava aquela sua propriedade privada. E aí vem a questão, aonde que está fundamentado esta ocupação temporária na lei? Nós vamos ver, senhores, se nós pegarmos o fundamento constitucional da ocupação temporária, ela está no famoso artigo 5º, inciso 25 da nossa Constituição. O artigo 5º, inciso 25, ele vai dizer o seguinte, senhores, no caso de iminente perigo público,
a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurando ao proprietário indenização ulterior, ou seja, posterior, se houver dano. Porque se não tiver nenhum dano na utilização desse patrimônio desse particular, o particular não fará jus a nenhuma espécie de indenização. Aí você olha para mim e fala, tudo bem, entendi o que é ocupação temporária, mas professor, no dia a dia, como eu posso visualizar a utilização desse imóvel, desse particular, temporariamente, como pagamento ou não de uma indenização para a busca do interesse público? Pois não. Suponhamos que a administração pública ela tenha que construir uma praça numa localidade, num bairro distante, do local onde ficam as máquinas da prefeitura. Então, o que acontece? Esses caminhões, esses tratores da administração pública, do poder público municipal, eles vão sair desta garagem onde eles ficam e vão construir aquela praça naquele bairro distante de onde eles ficam guardados. O que acontece? Vai lá, constrói, começa a trabalhar num dia, aí termina o serviço lá no horário comercial, 6 horas da tarde. Sendo que se eu tiver que trazer esse maquinário para a garagem municipal, isso vai demorar um tempo muito grande. Então o que acontece? Se houver um terreno baldio de um particular ali nas imediações, sabe o que você faz? Você vai lá e deixa esse maquinário guardado lá. Deixa guardadinho lá, ocupa temporariamente, vai agredir a propriedade desse particular? Não, hipótese alguma, uma coisa rápida. E aí o que acontece? Deixa guardadinho lá, no outro dia pela manhã, os agentes públicos, os servidores públicos municipais, vão até o terreno, pegam o maquinário e continuam a dar andamento na construção daquela praça pública. Entendeu essa ocupação temporária, senhores? Sem grandes problemas, né? Uma outra questão onde eu posso ocupar temporariamente um imóvel de um particular. As eleições municipais. Eleições municipais, onde você tem que ir lá no domingo, pela manhã ou pela tarde, depositar o seu voto na urna. Para isso, o que o Estado faz? Ele vem e requisita uma escola particular. Por exemplo, o local onde vocês estudam a Unifafib. Ele pode ir lá, ocupar temporariamente, da sexta-feira até a segunda-feira, as salas de aula, para fazer o quê? Os locais de votação. Vai lá, faz a votação, segunda-feira está tudo desocupado, porque a eleição é no domingo, e acaba o problema, o imóvel retorna às mãos do particular, para que ele volte a funcionar como uma instituição de ensino. Tá vendo como é que é fácil? Essas ocupações temporárias. Por exemplo, de repente tem uma escola que está na iminência de deitar ruínas, um prédio muito antigo. O que acontece? Se der um vento muito forte, aquela construção vai cair na casa de um particular. O que o município pode fazer? Ele pode ocupar temporariamente os imóveis vizinhos àquele local. Para quê, senhores? Para fazer aqueles andaimes, colocar os andaimes, para fazer os reparos devidos nesse prédio público que pode cair nessa propriedade particular. Então vai lá, ocupa temporariamente, resolve o problema estrutural desse prédio, utilizando o imóvel do particular temporariamente como uma espécie de um arrimo, onde colocam os andaimes para fazer os reparos nesses prédios desse particular, que são vizinhos, limítrofes a essas propriedades particulares. Deu para os senhores entenderem? Sem grandes problemas, né? E agora, senhores, o que é a famosa requisição administrativa? A requisição administrativa, nós vamos ver que ela também interfere na propriedade do particular. Só que ela é um pouco mais ofensiva à propriedade do que a ocupação temporária. Geralmente a ocupação temporária ela advém de um ato administrativo, que é um ato administrativo unilateral, autoexecutório e oneroso, onde o poder público vai poder requisitar
um bem imóvel de um particular ou um serviço praticado por esse particular com o objetivo de atender às necessidades coletivas advindos de um tempo de guerra ou então, no caso, senhores, de um grave perigo público iminente. Então, o que é importante que os senhores saibam? Vamos para a definição primeiro, para a gente visualizar. Então, é o seguinte, a requisição administrativa é o ato administrativo unilateral, autoexecutório e oneroso, consistente na utilização de bens ou serviços particulares pela administração pública para atender às necessidades coletivas em tempo de guerra ou no caso de perigo público iminente. Prestem atenção, eu falei que a requisição administrativa, ela vem de um ato unilateral, autoexecutório e oneroso. Unilateral. Significa que o Estado pode ir lá e requisitar um bem de um particular sem levar em consideração a aquiescência dele. Vai lá, simplesmente, unilateralmente requisita. Pouco importante se o particular está gostando ou não. Autoexecutório, que significa isso? Que essa requisição, geralmente invasiva ao patrimônio de um particular, ela é feita sem uma autorização prévia do Poder Judiciário. Por quê? Porque você está numa situação urgente, onde o Brasil pode estar guerreando com outro país ou em razão de um perigo muito grande para a população. Então, voltemos, ele é um ato unilateral, autoexecutório, que nos interessa também, ele é oneroso. Portanto, se nesta requisição, nessa utilização momentânea do bem imóvel do particular houver um dano, este particular, posteriormente a esta requisição, ele vai fazer jus a uma indenização. Certo? Então, disse para os senhores que essas requisições administrativas, elas recaem sobre bens dos particulares, que pode ser um bem móvel, um automóvel, por exemplo, e os bens imóveis, uma casa de um particular e também um serviço prestado por um particular. Mediante dois requisitos. Brasil numa situação de guerra com outro país, um perigo público iminente. Então me dê exemplo, senhor professor, de requisição administrativa no dia a dia. Pois não, prestem atenção. Nós estamos com esse problema da pandemia. Isso não é um perigo público iminente para toda a população? Então suponhamos que eu precise construir hospitais de campanha de forma urgente numa determinada localidade, por exemplo, no Amazonas. Neste caso, o que eu posso fazer? Eu posso requisitar um imóvel do particular e falar, olha, aqui, em razão desse problema sério, eu vou ter que fazer o quê? Um hospital de campanha aqui. Eu vou lá e requisito esse imóvel dele. Levo todos os respiradores, todos os profissionais da área médica e ocupo temporariamente, né, através da requisição deste imóvel particular, e lá eu construo, né, eu instalo, melhor dizendo, um hospital de campanha. Deu para os senhores entenderem? Inclusive, eu posso até requisitar, se esse cara tiver uns 3, 4 automóveis, eu vou lá e requisito eles também. E utilizo ele como um automóvel, até como uma ambulância, ou então para transportar esses médicos para fazer o que, senhores? O tratamento dessas pessoas e o recolhimento delas em suas casas através desses automóveis nesse hospital de campanha que foi instalado nesse bem imóvel desse particular. Perceberam, então, por este exemplo, que é uma requisição administrativa, ela pode ocorrer em razão dessa pandemia? Uma outra situação também que a gente vê é uma situação de guerra. De repente nós entramos em guerra com um país vizinho. Eu preciso, por exemplo, requisitar um determinado bem imóvel no país limítrofe que eu estou guerreando. Então eu vou lá, requisito uma fazenda e vou lá e instalo o que, senhores? Parte do exército. De repente o exército, nessa localidade, ela pode fazer uma espécie de uma campana estudando os movimentos do inimigo. Eu vou lá, requisito esse imóvel,
levo toda aquela aparelhagem de espionagem, porque nós estamos em guerra com aquele país, e começo o quê, senhores? A espionar aquela localidade, para ver como é que está a movimentação de tropas lá, e etc, e etc. Então, senhores, através desses dois exemplos, a gente percebe que, como a ocupação temporária, ela tem origem, se nós pegarmos a origem dela, esta requisição administrativa, ela se origina de situações envolvendo problemas bélicos no nosso país. Só que, como o nosso país é um país relativamente pacífico, o que acontece? Ela transmigrou-se também essa requisição administrativa, tornando-se um ato praticado pela administração pública para atender aqueles perigos públicos eminentes que podem surgir. Então nós vamos ver que existem duas espécies de requisições administrativas. As requisições civis, que geralmente são utilizadas para atender essas questões envolvendo o bem-estar da comunidade, no que diz respeito à saúde, à vida e os bens da coletividade. Mas ela também, além de ser uma requisição civil, ela pode ser também uma requisição militar, que é quando eu vou requisitar esses bens móveis ou imóveis no particular, em razão do Brasil estar guerreando com uma outra nação vizinha. E aí surge a questão, professor, qual que é o fundamento constitucional deste instituto da requisição administrativa? Se nós pegarmos a requisição administrativa, ela está no artigo 22 da nossa Constituição e ela vai estar, senhores, no inciso 3. E o que diz esse inciso 3? Ele diz o seguinte: compete privativamente à União legislar sobre 3. Requisições civis e militares, vírgula, em caso de iminente perigo público e em tempo de guerra. Então, se a gente for ver, este artigo, esse inciso, da nossa Constituição, ele faz referência às duas modalidades de requisições, que é a requisição civil e a requisição militar. Sem grandes dificuldades desses dois institutos, meus queridos? Mas a gente tem que ver também que essas requisições, essas ocupações temporárias, elas são objetos de quê, senhores? De exploração nos exames de ordem, nos concursos públicos. Então eu trago aqui para os senhores verem uma, olha só. Uma para analista do Ministério Público. Olha aqui que caiu. Quanto às limitações ao direito de propriedade, assinale a alternativa correta. Letra A. A servidão administrativa é direito real, que incide sobre bem imóvel, visando a execução de uma obra ou um serviço público. Perfeito. Nós vamos ver na próxima aula, vou falar só sobre servidões. Nós vamos ver que servidão é um direito real. O que significa? Que se você tirar uma escritura pública do seu imóvel e lá tiver uma servidão onde ela existe, você vai ver que nessa escritura vai aparecer lá servidão administrativa para, de repente, uma servidão de passagem. Você tem uma fazenda onde você tem que permitir a passagem dos proprietários dos imóveis lindeiros. Então, se tiver uma servidão administrativa, ela vai estar ali, disposta na escritura do imóvel. Tá? Então, que perfeito. Letra B. A limitação administrativa tem caráter individual e oneroso por comportar indenização. Nós vamos ver, nós estudamos isso na aula passada. As limitações administrativas ela têm caráter geral, nunca caráter individual. Ela nunca recai especificamente sobre um determinado bem imóvel. Então essa não era. A outra, o tombamento não recai sobre bens móveis. Mentira. Eu posso tombar um determinado bem móvel se ele tiver valor histórico. De repente foi o automóvel que conduziu, por exemplo, o presidente da República para ele tomar posse no dia 1º de janeiro,
1º de janeiro, de repente eu posso tombar, de repente o carro que conduz, daqui a 50 anos, o carro que conduziu o Bolsonaro a tomar posse. Então pula. Não é. A desapropriação é forma derivada de aquisição da propriedade. Mentira. Nós vamos ver que é uma aquisição originária, de tal forma que todos os ônus, todos aqueles ônus que recaem sobre o imóvel, eles desaparecem e a propriedade ela surge como se nova fosse. Tranquilo, então. E aí vem a que nos interessa, que diz o seguinte, ó. A requisição administrativa é direito pessoal, tudo bem, que incide somente sobre bens imóveis, em caso de iminente perigo ou calamidade pública. Onde está o erro aqui? Por que ela não foi assinalada? Porque ela fala que a requisição é só apenas sobre bens imóveis. Isso é mentira, porque ela pode recair também sobre bens móveis. Acabei de falar do hospital de campanha. Eu posso requisitar um bem imóvel de uma pessoa, instalar um hospital de campanha ali para combater o coronavírus. Se tiver os 3, 4 automóveis, eu também posso requisitar para poder levar os médicos para ir tratar as pessoas que estão naquele epicentro daquela doença que está ocorrendo. Certo? Então, por isso que esta não deveria ser assinalada. Vamos ver a outra aqui. A outra diz o seguinte, olha. Essa caiu para oficial de promotoria em 2013. Olha o que ela diz. Considerando a intervenção do Estado na propriedade e sua atuação no domínio econômico, marque a alternativa correta. E aí vem, senhores, letra A, que é a que nos interessa aqui, ó. A ocupação temporária é forma de limitação à propriedade privada, que se caracteriza pela utilização transitória, gratuita ou remunerada, de um imóvel de propriedade particular para fins de interesse público. Perfeita. Inclusive, se você pegar essa letra A, que caiu nesta prova, ela é fiel à definição que eu dei do professor Eli Lopes Meirelles. Então, muito possivelmente, a pessoa que elaborou, ela estudou pelo livro do professor Eli Lopes Meirelles. Não vou nem ler as outras, porque ela não nos interessa neste momento de estudo nosso. Quando nós falarmos de tombamento e de desapropriação, aí eu leio a questão todinha para os senhores. Uma outra que caiu para cadete da Polícia Militar, lá na nossa querida Goiás. Caiu assim, ó. O Instituto da Requisição, modalidade de intervenção estatal na propriedade, aí vem, letra A, pressupõe a prévia autorização judicial. Não! Por que não pressupõe essa prévia autorização judicial? Porque o que eu acabei de dizer para os senhores, que esse ato de requisição administrativa, senhores, ele é o quê? Autoexecutório. Vai lá e requisita em razão da situação de urgência que está passando aquele município, aquele estado, até mesmo a União. Se houver indenização, ela é a posteriori. É depois que terminou a requisição no imóvel. Então não é esta. Letra B. Afasta a possibilidade de indenização. Mentira. Por que ela é mentirosa esta? Porque se o particular que teve o seu imóvel requisitado, ele sofrer um prejuízo, ele fará jus a uma indenização. Mas se não aconteceu nada, ele não vai fazer jus a essa indenização. Então aqui não afasta a possibilidade do agente público do particular ser indenizado. Então essa aqui você pula. A outra diz o seguinte, letra C. Incide sobre bens móveis, imóveis e serviços particulares. Perfeito. De repente, nós estamos tendo um desabastecimento numa determinada localidade, onde eu não tenho como transportar gêneros alimentícios para aquela comunidade. E eu não tenho serviço de transporte público. Eu posso requisitar, por exemplo, de uma transportadora particular esse serviço para que ela faça isso. Entendeu? Então, os serviços particulares, eles podem ser também objeto de quê, senhores? De requisição administrativa.
Então essa letra C é a correta. E aí vem a outra questão. É de natureza permanente. Nunca, nunca. Se a requisição ela tiver caráter permanente sobre o bem imóvel, aí não é caso de requisição. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que desapropriar. Aí eu desaproprio, se for para sempre. Então, senhores, toda servidão, toda requisição administrativa, ela é o quê, senhores? Provisória, temporária. Está dando para os senhores perceberem? A outra. Esta caiu, senhores, num concurso para titular de serviços de notas e de registro, lá em Roraima. E olha o que diz, olha. Assinale a afirmativa incorreta. Incorreta. Na servidão administrativa, a indenização vincula-se à existência de efetivos prejuízos. Perfeito. É isso mesmo. Letra B. O tombamento é ato administrativo de intervenção do Estado na propriedade, com o objetivo de preservar o patrimônio histórico, cultural, artístico, científico, paisagístico ou turístico. Perfeito. Perfeito. Então não assinala esta. Letra C. A requisição administrativa é o ato administrativo discricionário quanto ao objeto requisitado, podendo-se afirmar que é vinculado quanto à competência da autoridade requisitante. Perfeito. E aí vem aqui nos interessa, que diz o seguinte. Letra D. A requisição administrativa diferencia-se da servidão apenas porque a primeira incide sobre bens móveis, enquanto a segunda incide sobre bens imóveis. Mentira! Por quê? Porque a requisição administrativa ela vai incidir tanto sobre bens móveis como sobre bens imóveis. Então essa, senhores, pode pular. Que esta também não é. Que essa, aliás, é a que vocês deveriam assinalar. Uma outra importante que caiu no concurso para delegado de polícia. E qual que ela diz? Quanto à disciplina das requisições e demais modalidades de intervenção do Estado na propriedade, assinale a alternativa correta. Letra A. O objeto das requisições abrange somente os bens móveis e os serviços particulares, excluindo-se os bens imóveis cuja intervenção se dará na forma de ocupação temporária. Mentira. Por quê? Acabei de dizer que bens móveis também podem ser objetos do que, senhores? De requisição administrativa. Letra B. A requisição é direito pessoal, ao contrário da servidão, que é direito real, e tem como pressuposto constitucional o perigo público iminente. Essa mesmo. Pode assinalá-la. Letra C. A requisição, quando causar diminuição patrimonial do particular, está sujeita à prévia indenização nos termos da Constituição Federal. Não, não é prévia. É sempre depois. Porque é depois que você vai avaliar se houve dano ou não. Então essa não é. Letra D. Segundo a legislação aplicável, a requisição tem prazo máximo de 30 dias, prorrogáveis por igual período em caso de justificada necessidade. Lógico que não. De repente eu vou lá, como é que chama? Requisito um determinado imóvel para ser hospital de campanha, e acontece 30 dias, tá, vou colocar mais 30, a doença dura 90 dias. Ou então até mais. Você vai falar, não, deixa quieto. Não, não tem prazo. Se precisar ficar 4 meses, 5 meses, 6 meses, que fica. A lei não estabelece prazo para isso. E a letra E. Não podem os entes federativos instituir serviços administrativos sobre os imóveis uns dos outros. Não tem problema nenhum. De repente, a União pode requisitar um bem do Estado. De repente, a União pode requisitar um bem do município. E o do Estado pode também requisitar um bem de quem, senhores? Do município. Então não há nenhuma impossibilidade nesse sentido. Então hoje, meus queridos alunos, nós vamos parar por aqui. Estudamos então duas importantes formas de intervenção do poder público na propriedade privada, que foram as ocupações temporárias e as requisições administrativas. Então, senhores, continuem se protegendo. Tenham um bom dia e protejam-se.
e estudem. Na próxima aula, então, nós vamos falar só de uma forma de intervenção do poder público na propriedade privada, que são as famosas servidões administrativas. Um abraço e até a próxima videoaula!